Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje a tia Conceição não vai poder estar, ela teve que fazer uma pequena viagem e o estudo será conduzido por mim, pela Mida e por todos que comentarem também. Hoje, exatamente dia 5 de agosto de 2024, e estamos reunidos para estudar a obra Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X. Antes de começar, vamos fazer nossa prece, que será conferida pela irmã Mita. Graças te damos, Senhor da vida, por esse porto de luz que nos acolhe, por essa hora que todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, escolhemos para estudar, para aprender, para melhorar a nossa caminhada até Ti. Então ajuda-nos para que nós possamos ouvir, entender, compreender, tirar dúvidas dessa leitura, que é hoje o tema de hoje, que é o preparo para a morte, é importante para todos nós. Todos nós um dia desencarnaremos. Todos nós não viemos neste planeta para ficarmos. É apenas um estágio, uma passagem, mas quantos de nós nos identificamos com a vida aqui, nos apegamos em demasiado e achamos que a vida é só aqui. Então ajuda-nos, Jesus, por Tua misericórdia e o Teu amor, compreender essa passagem, melhorar os nossos caminhos, ajeitar nossas veredas, para chegarmos mais rápido até Ti, que está conosco desde sempre, nos esperando. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Capítulo 4, Treino para a Morte. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta, espantado, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Então alguém parece enviar uma pergunta para ele sobre como se preparar para a morte, né? E aí ele já diz que espantado, você pergunta espantado como será efeito a levar esse treinamento. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Infalível porque ninguém vai deixar de fazer. E também é curioso porque a gente, até no meio espírita, diz: ai, não quero nem pensar nisso. Ai, não fala nisso, pelo amor de Deus. Ai, vira essa boca para lá. Então a gente evita mesmo. E eu vi uma psicóloga falando que a gente não fala porque não é da natureza, mas a gente também não fala por medo, por não querer largar o que temos aqui, os nossos amores, as nossas coisas, né? Então a gente evita muito por isso também, né? Então ele fala que não é fácil preparar e ele vai explicar por que não é fácil preparar tecnicamente. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. Então, se você quer ir à Índia, ele vai dizer, olha, venha com seu turbante. Então, tudo isso a gente entende, são coisas materiais. Traga sua água. Se você vai para a China, leve seu intérprete, porque ninguém lá quase vai falar inglês. Então, os preparos para uma viagem material têm comparação com o que a gente vive aqui. Mas, no outro lado, ele diz, vai faltar essa comparação. Além da comparação, o descrédito. Quantos dizem, mas ninguém voltou para falar da morte, né? Além de não ter termos de comparação para dizer o que é o entrar no limiar da vida após o túmulo, tem também o descrédito. E como a Carla falou, mesmo no meio de espíritas,
Um exemplo disso, por exemplo, Memória de Suicida, da Ivone, ficou muitos anos na gaveta e a primeira vez que ela levou, o pessoal não aceitou. Que isso não acontecia, era uma coisa muito extraordinária, muito fantasiosa. Nosso Lar também, quando foi para ser editado, muita gente disse que aquilo era coisa da cabeça do Chico, estava muita imaginação. E hoje tem coisas que a gente lê no Nosso Lar, que a gente diz, olha, isso aqui é uma tela de plasma. Isso aqui que ele está falando é uma tela de plasma. Mas quando foi lançado o livro, não tinha tela de plasma, não tinha celular. Hoje a gente consegue compreender isso. Mas na época, por não ter esses termos, e aí o que os espíritos dizem? Que o mundo material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Então o mundo espiritual está mais adiantado do que a gente. Continua aí. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida, permanece ligada ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. E aí a gente vê que realmente em muitas religiões, e às vezes até a gente aqui, né, vamos colocar bem a gente aqui, a preocupação é mais com o que está fora, com as diretrizes, e aqui, a tua transformação moral está como? Não, isso aí eu ainda não estou vendo, eu estou mais aqui para aprender. Então a gente sabe que o que está no intelecto é uma coisa, mas o que a gente faz em ações são outras. Então, quando a gente fica só nessa materialidade, de saber como é lá do outro lado, mas não se importa como é que chega lá, a gente também está nesse superficialismo, né? Importa considerar também que a sua consulta, em vez de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. E aí aqui já é até uma resposta. Por que não perguntou dos grandes teólogos, os estudiosos, né? E pergunta para mim. Mas aí talvez a pessoa já esteja descrente aqui dos grandes teólogos e quer uma nova resposta. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, aqui no mundo espiritual, né? Há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, indígena dos Chavantes, índios de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Repentinamente, ele se sente um chavante, né, repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de inopino, né, de repente, aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Então, ele está lá do outro lado, ele mesmo que já está há 20 anos, para ele tudo ainda é muita surpresa, muito assombro. Então, assim, ele ainda vai dar uma patinada, mas como é que ele vai falar para alguém que nem está lá? Se para ele que está lá já há 20 anos é... Como se ele fosse um indígena. Imagina um indígena entrar, e ele fala assim, numa universidade, obrigado a se filiar aos mais elevados estudos. Imagina um indígena que saiu agora da aldeia, sem nada, e foi, vamos dizer, para uma aula de robótica. Foi numa universidade para uma aula de robótica. Ele disse, e as mais complicadas disciplinas, ou seja, eu ainda me assombro, né? E aí a gente vê, até as descrições do André Luiz, o assombro que ele tem ao descrever só as edificações, né? As edificações dos lugares onde ele vai. E depois, quando a gente vai lendo as obras que ele vai dando, né, os mensageiros, as palestras, as lições que vão dando, são assim mesmo de assombrar. Os estudos, os departamentos, os ministérios. E a Mita falou antes, né, que antigamente o pessoal não acreditava, até hoje. É difícil você acreditar que há aquela ordem quase que nossa aqui, né, de ministérios, tem do outro lado, nada disso, é só aquela paisagem, coisa mansa, aquele verdão, as nuvens, a gente passeando.
Então, assim, não nos ensinaram isso, né? De que tem uma organização. E faz todo sentido ter uma ordem, ter uma hierarquia, ter tudo ordenado mesmo. Como ele se assusta, ele continua aqui. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Então ele vai dizer o que ele está captando, é uma mensagem dele, não tem nada muito elaborado, porque ele está meio que perdido, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Tá certo? É uma praga tiranizante. Eu até coloquei aqui que ela é constrangedora, porque a gente vê nas obras já escritas a vergonha que a pessoa passa, né? Porque não está assim para você se definir, está no seu perispírito e os outros vão perceber. Então, aí a gente tem nosso lá, aquela moça que eles... A contenda que a gente vê lá é que eles queriam comer, que tinha que ter comida, e não, tinha que ser frugal. A frutinha já era uma benesse, não, mas a gente quer comer, por que não pode ter comida? Carne, a gente quer carne. Então, assim, o ministro Clarence é um dos embates, porque tem lá uma petição de uma parte dos moradores de nosso lá pedindo para ter comida. Então, quer dizer assim, a gente vai levar esse mau hábito daqui, né? Isso que ele coloca, né? Devo referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Quem comeu muito aqui, quem falava demais aqui, todos os nossos excessos lá vão ser tiranizantes, constrangedores. E esses maus hábitos que eles falam constrangedores vão desde os físicos, né? Carla falou da comida, né? Do apego às coisas materiais, qualquer que seja, até os de ordem moral e psicológica. E uma coisa que o André Luiz passou, que bem no nosso lar falou, e até na outra obra ele falou do outro, assim, e é uma coisa que eu me lembro muito, que é assim, cuidado com a curiosidade. E aí é uma receita para a gente já ficar desde aqui se policiando, é assim, para que é a sua curiosidade? Para que você quer saber da vida alheia? Meu irmão dizia, quem muito quer saber, fuxico quer fazer. Então, fofoqueiro. Então, e é uma coisa que, assim, se não for para ajudar, não interrogue. E aí eu vou falar de nós, daqui do norte. A gente não pode chegar num lugar que, assim, no SUS, numa consulta, tá todo mundo na sala, de repente, que tu tem? Adoro. Que tu vai? Adoro. Aí você está fazendo social. Qual é a tua? Daqui a pouco tá todo mundo. Então, assim, naquela curiosidade de saber, né? Uma vez eu fui no enterro e tinha assim no cemitério um monte de... Quando a gente tá no daqui, aí vem o outro de lá. De que morreu o teu, hein? Eu digo, meu Jesus... E vai um do outro perguntando, assim, nessa curiosidade. Isso é um mau hábito que a gente leva para ter que se... E a gente vê que parece brincadeira, mas o André Luiz, ele é chamado a atenção muitas vezes na obra, né? Olha a curiosidade, André. E agora, nesse último livro, ele fala do Hilário, né? Curioso. Eu já passei por curioso. isso. Deixei ele com a curiosidade. Então, ele continua. Aí ele vai dizer assim, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Então, eu já fui até marcando aqui, que ele botou a primeira ideia. Marca aí, primeira. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento. Depois da grande transição, o lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios,
e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Os tamoios são índios tupis que habitavam o estado do Rio de Janeiro. Hoje não pode mais falar índio. Povos originários. Ou indígenas. Indígenas tupis que habitavam o estado do Rio de Janeiro. Então já é uma boa, porque a tia tem falado até muito sobre isso, né? Tenha comedimento, né? Vai comer, coma só aquele necessário, não fica até ficar, não fica na mesa até ficar empanzinada, até acabar tudo, né? Olha, tá vendo? Mas olha, às vezes, para a gente se policiar, vem algo físico, para gente botar no freio. Já é o corpo reclamando dos excessos, né? E aí a gente pensa assim, por que adoece? É até uma caridade adoecer, né? Porque aí já prepara para desligar, não vai ficar tão preso na vontade de comer, já tem mais comedimento. E a tia tem falado, tem comedimento no açúcar, no café, na bebida nem se fala. Então, assim, são preparações que, como o Dylan está falando, né? Às vezes o nosso corpo, pelos excessos, ele já reclama, ele já adoece, até por uma misericórdia, né? E uma coisa que a gente tem que ver, esse prato de cada dia, o mal que assola a humanidade hoje, de uma maneira geral, o mundo todo, se chama obesidade. A obesidade é um mal que assola a humanidade. E pelo quê? Pela propaganda. A gente vai tão nessa coisa massificante, né? E a gente vai comendo essas coisas que são mais doce, mais carboidrato, e isso não é saudável. Então isso é uma coisa que a gente pode ir diminuindo, o prato, né? Primeira dica do André, ou do irmão X. Até porque é muito claro que a gente recebe que tudo é um excesso que a gente vai falar. Tudo é o excesso. Não é que a gente vai deixar de se alimentar e parar, não, mas é o nosso excesso. E todo dia, pensamento, Exatamente. comida, se a gente for. Eu estava lendo hoje, eu estava fazendo essa análise, sabe? Os excessos que a gente comete. Às vezes uma coisa tão pequena, a gente leva ao excesso da raiva, que a gente poderia diminuir isso aí, para não complicar mais ainda. Para não piorar. E se a gente for verificar as dicas dele, tudo é sobre isso, Odila. Os nossos excessos é que nos levam às doenças, aos apegos exagerados. Então, se é o fofo, se é a fofa, é meu. Então, se a gente for peneirar tudo e resumir, é o que você falou, são os nossos excessos. Porque alimentar, todo mundo precisa se alimentar, mas não precisa ser até ficar passando mal. Segunda dica: os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Então, o que ele fala aí? Os excitantes, que dentro fala do álcool, do fumo e dos narcóticos. E outra vez, né? Há muito tempo atrás, a companhia, né, a indústria dos alcoólicos, principalmente do vinho, lançou despretensiosamente uma campanha dizendo que uma taça de vinho por dia fazia bem à saúde.
né? Por causa dos flavonoides, Hoje se sabe que uma taça de vinho por dia, que dá 7 doses por semana, pode levar a demência, pode levar a N doenças. E qual é o órgão mais afetado pelo álcool? O cérebro. 10% das demências são causadas pelo álcool. E não é grandes quantidades, não. Essa uma dose por dia pode levar. Então, hoje em dia, já com as pesquisas e tudo mais, qual é a quantidade segura de álcool? 0 álcool. Qual é a quantidade de risco mínimo para álcool? Se você tomar uma dose a cada 15 dias. Quem faz isso? Uma dose a cada 15 dias? Quase ninguém, né? Só uma pessoa que já é mesmo quase abstêmia, que toma uma vez ou outra. Então, e também tem muitas doenças, muitos transtornos que eles são agravados e piorados pelo álcool. O fumo, a gente sabe que pode levar ao câncer, pode levar de boca, do trato todinho, a gente nem fala. E os narcóticos nem se fala, que já dá prejuízo desde quando está vivo. Desde quando está vivo, arrasta a família junto, né? E por aí afora. Então ele disse que uma das coisas é assim, por mais aflitiva que ele pareça as crises no estágio do corpo, aguente firme os golpes da luta. Isso tem pessoas que não aguentam. Tem pessoas, e uma coisa que é comum, que é assim, tem pessoas que sofrem de insônia e ela bebe para tentar diminuir a insônia. Aí ele vai dizer assim, mas o álcool ajuda a dormir? Ajuda. O álcool ajuda a dormir, mas só que ele ajuda a dormir, mas ele não é um sono profundo. Você fica aquele sono superficial. E depois de 2 dias vem o efeito rebote, que a gente chama, e aí dá mais insônia, mais mau humor. Então, a gente pensa que... Eu estava ouvindo Na verdade, não é um sono, é uma estafa, né? A pessoa está estafada, ela apaga, mas ela descansou. Não, dá o sono, mas não aprofunda, dá só aquele primeiro sono. Descansa. E eu achei legal um pesquisador dizer assim, o álcool é uma droga que as companhias, né, que promovem o álcool, dizem, não contam, mas o álcool dá com uma mão que ele tira com a outra. Ele sempre dá com uma mão que ele tira com a outra. E aí, como ela disse, todas essas aqui, inclusive a comida, e a gente no segundo aqui falando dos excitantes, que são as drogas, já começam a dar problema desde a encarnação, desde encarnado. E as impressões no perispírito se agravam muito mais depois lá do outro lado. E quantos chegam como suicidas, né? O próprio André Luiz chegou como suicida indireto. Por conta do quê? Álcool, fumo e excessos à mesa. E agora ele vai para mais um. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, o sexo, que é uma coisa que a tia também tem falado muito, né, sobre sai com um, sai com o outro, fica com um, fica com o outro, e você não sabe o que você vai causar nos traumas de outra pessoa. Então, a gente tem histórias conhecidas do mundo espiritual que a pessoa se envolveu com a moça e depois que ela engravidou não quis mais nada. E tanto o filho que foi gerado quanto a moça carregam mágoa, carregam ódio, e a pessoa vai responder por isso de uma maneira que ela nem tem noção do como, né? Quando vamos dizer assim, a mulher, ou a vítima, né? Tanto o homem como a mulher, não perdoa, que persegue, tudo isso fica de dívida para resolver nesse campo do sexo. Fora as doenças, as traições, isso aí a gente nem comenta, que é o básico, né? E a gente vê nas obras do André Luiz quantas histórias de pessoas que arrastando vidas e vidas por conta desse inferno rotulado de amor. No próprio Entre a Terra e o Céu, né, que a gente está estudando agora,
tem o caso do Leonardo com a Lola, né? E aí quem está acompanhando vai descobrir quem é a Lola, o que ela está até hoje por conta desse deslize que ela teve, né? Porque a Lola traiu o Leonardo com outro, né? E esse deslize ela vem acompanhando em vidas de resgate e de esforço. A gente vê também no Sexo e Destino as mesmas histórias por conta desse inferno rotulado de amor. É aquela que a gente estava estudando, o livro anterior que a gente estava estudando, que lá eles tomavam conta lá do castelo, um posto de Libertação? Não, era libertação, não. Quando a Luiz estava indo, eles pararam lá no posto de serviço que tinha... os mensageiros. Os mensageiros, Meu Deus, Ismalha. Da Ismalha. Da Ismalha e do Alfredo. Uma obsessão do amigo do Alfredo, querendo tomar a mulher do outro, faz até chegar um crime e mesmo assim fica respondendo, olha, séculos e séculos está dementado no mundo espiritual, recebendo tratamento por causa de sexo. E assim... Nesse inferno rotulado. É isso mesmo. Então anota aí. Quarta dica. Então aqui já tem essas 3 dicas, já dá até. Quarta dica. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Então aqui o dinheiro, o apego, foi mais um. E realmente, eu tenho um caso agora, uma amiga, o marido faleceu e mais de 20 anos juntos, e quando ele estava já quase sem falar, ele disse, eu quero te falar uma coisa. E não falou nada, porque ficou sem poder falar depois e ela não sabe nada das contas, do dinheiro, das coisas que tem que fazer. Então, assim, deixa ordenado para evitar nas nossas reuniões mediúnicas, né? Também eu quero meu advogado, eu quero falar com o meu advogado, eu quero resolver essas questões, ninguém me escuta. Por que não resolveu antes? Né? Porque sempre não, depois eu vejo, depois eu vejo, não vou morrer. Ninguém sabe, né? Então, se tem pendência, deixa tudo ajeitado, porque senão fica essa encrenca na mente, e a mente é espírito, né? Em muitos casos, famílias partilha de herança, que o direito de sucessão o inventário leva anos intermináveis, porque o patriarca ou a matriarca não resolveu essa pendência antes, né? Aí fica brigalhada décadas e décadas e décadas. E que seria tão simples como uma assinatura, né? Às vezes. Isso ele fala para alguém que tem algum dinheiro, mas para nós é assim, qual é o teu treino de desapego? Né? O treino de desapego, a gente pensa assim, eu não tenho apego, né? Eu não tenho nada para me apegar. Eu também achava isso, até o dia que eu passei por uma situação que eu disse, meu Deus do céu, como eu sou apegada, como eu sou apegada. E às vezes a gente pensa que coisas grandiosas são pequenas coisas. Então não é o você ter muito ou você ter pouco, é a quantidade de apego que você tem, né? Porque o Chico, quando faleceu, ele tinha mais de 100 boinas. Eu tenho certeza que ele não se apegou. E eu, com meus montes de sapato, acho que eu vou ficar presa neles. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações nos tribunais e cartórios. E é uma verdade, né? Porque a gente teve um caso nosso que o papai e a mamãe faleceram e para ir atrás, graças a Deus não tinha muita coisa, mas como somos 14 e tem que dar, então assim,
Só para ir atrás disso tudo, ainda bem que estava tudo em ordem, porque aí já dá um trabalho de achar fulano e o marido, Beltrana e o marido, e a gente conseguiu, graças a Deus, resolver isso. Mas para as pessoas mais humildes é muito complicado, é muita coisa assim, porque não tem noção de para onde vai. Então, assim, vamos deixar em ordem isso também. Interessante que ele fala isso, que é uma coisa de ordem prática. Para quem fica, mas para quem vai, fica essa coisa perturbando, né? Esse detalhe, por que eu não resolvi, por que eu não deixei aquele terreno para minha mãe, por que eu não entreguei aquele carro para o fulano, aí fica todas essas perturbações que, como ele disse, são tiranizantes no mundo espiritual. Quinta instrução, sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. O fofo e a fofa, os filhos, os netinhos. Não se apegue demais. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. A vovó era ótima, mas ela não gostava que a gente fizesse assim, mas assim é tão bom, né? Vamos fazer diferente? Bora! A vovó do outro lado, não! Vocês têm que fazer do meu jeito. Aí isso dá encrenca. Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Porque a gente gosta, mas os outros nem sempre gostam, né? E é interessante isso, que eu estava lendo justamente ontem, no Céu e o Inferno, a história da Ana, uma que desencarnou, e ela passou muito tempo doente, mas ela ficou muito apegada e prolongou o sofrimento dela por conta que ela tinha filhos pequenos. E logo que ela desencarnou, foi evocada, ela disse, não, agora eu não quero falar, poxa, eu acabei de sair dessas dores, mas 6 meses depois invocaram ela de novo, aí ela disse, eu me arrependo, porque eu não confiei em Deus. Eu passei meses em sofrimento, achando que por conta dos meus filhos pequenos, mas eu me esqueci que eles também são filhos de Deus. E a gente também fala tanto de fé, de acreditar, mas a gente acha que no fundo, a gente que resolve, né? Primeiro, eu tô com a Odila, ele diz assim, ai não, que meus filhos ainda são pequenos. Aí depois, não, porque agora os meus netos eles são pequenos. Não vai morrer nunca, né? Depois aí meus bisnetos, não sei o quê. A gente esquece que todo mundo é filho de Deus. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu falava, bora aprender a cortar o pão aqui, botar um sanduíche, porque se eu não tiver, vocês vão esperar quem? A madrasta? Olha, melhor não confiar. Bora. Então, desde cedo ensinei a fritar ovo, a fazer um pão pelo menos, né? A madrasta não vai matar vocês de fome, graças a Deus. Então, assim, eu acho que o caminho para a gente se livrar do apego é deixar preparado, cadê o suporte, cadê as escolas, para dar o caminho para eles caminharem, porque se for para a gente ir, tem que ir, não vai ter moratória, né? 6ª dica. Se você possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Então, fala uma coisa, mas faz outra. A pessoa já encarnada, ela já dá sinais de loucura. E nesse ponto, isso Jesus falou desde sempre. Hipócritas, vocês são como sepulcros, caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, e aí a doutrina espírita diz pra gente, né? Equilibrar, quando ele fala aqui, equilibrar-se no caminho. E aí ele disse, como é que a gente conhece o espírita? Pelo esforço que faz de ser hoje melhor do que foi ontem.
Então não é ser melhor e nem mudar radicalmente, mas é você se esforçar para ir melhorando as suas coisas. E essas dicas dele aqui, se a gente vê, são dicas simples, que começam do prato, dos excitantes, o sexo, o dinheiro, o apego a familiares. Então, e ele vai dizendo assim, e a gente pode fazer esse esforço e esse treino. E sem contar as obsessões que a gente abre, né? Aqui a gente fala uma coisa, lá fora outra, opa, os amiguinhos já colam, né? E a gente vê como demora um tempo para a gente mudar qualquer hábito que seja. Por exemplo, eu sempre gostei muito de comer arroz. E quando foi para diminuir de comer arroz, maninha, parecia que eu estava sendo torturada, uma tortura chinesa, né? Botar só uma colher e eu já olhava assim, inferno, né? Uma colher parece que não é nada. Mas você precisa ir fazendo esses esforços que depois eles vão conseguindo. Para a gente não esperar a doença física, o corpo dá o alerta, a gente pode fazendo isso. A gente pensa que é impossível. Não é impossível, mas são os desafios que a gente pode fazer. E é possível. 7ª dica. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Ou seja, nunca ninguém vai agradar a todo mundo e a gente tem que seguir o nosso caminho. Se é para fazer o bem, vamos fazer. Não precisa todo mundo me aprovar. Eu estou achando que é correto ajudar, eu ajudo. Não preciso que todo mundo aqui esteja de acordo, senão eu vou ficar triste. Ai, poxa, que pena que a Rondelli não concordou. Ai, poxa, isso aí já é vaidade. Até o nosso Senhor Jesus Cristo disse, não será vaidade querer que todo mundo nos leve, né? Então, e tem um versinho do sorriso que diz assim, que o sorriso não empobrece quem dá e enriquece quem recebe. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer. Volta de novo, um treino de não ser carrancuda, um treino de domar o mau humor, a reclamação, né? A gente que vive sobre esse sol escaldante, sabe como é difícil quando está 2 horas da tarde no calor, esperando o ônibus e tudo, mas isso são treinos. Se nós estamos morando debaixo de um sol para cada um, a gente sabe bem por quê, né? Então, se a gente não sabe, vamos confiar que Deus sabe o porquê que a gente está aqui. E aí, fazer esse treino, né? Esse treino de domando, eu não consigo lhe dar o sorriso, mas calar a reclamação, calar a queixa, calar o azedume. Nós que estamos passando dos 50, diz que idoso é super azedo, vamos treinar para a gente ser os primeiros idosos não azedos do universo. Mas tem muitos adolescentes também. E é interessante que ele fala, conserve seu nobre sorriso. Não é aquele sorriso irônico, nem debochado, assim, tá. Então, esse é um nobre sorriso de quem está com a consciência tranquila. 8º, trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se pelo leal cumprimento de seus deveres. E a gente tem visto muito nos últimos estudos a importância do trabalho, a dignidade que o trabalho dá, o que o trabalho pode fazer pela gente. Então, assim, às vezes as pessoas reclamam do trabalho, mas o trabalho traz dignidade. E a gente tem visto que não só a dignidade, mas como resolve nossos problemas. No Livro dos Espíritos tem a pergunta, o que é o trabalho? E a resposta é qualquer ocupação útil. E aí vamos voltar lá no apego dos filhos, dos netos e tudo. A gente pode também ensinar pelo exemplo o trabalho. O trabalho em casa, o ajudar, o fazer alguma coisinha conforme a força e o saber de cada um. Isso é trabalho. Não tem o trabalho remunerado, como a Carla falou, mas tem esse trabalho que é uma ocupação útil, quando a gente não recebe
nada pelo que faz, mas trabalha muito e arduamente. Então, isso também é trabalho. E ele fala aqui dos deveres, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item só sobre o dever. Só sobre o dever. Primeiro o dever moral para conosco e depois para com os outros. Então, esse item é muito importante a gente ler e saber que a gente precisa cumprir os nossos deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então não fica me perguntando como é aqui, o que tem aí, não. Faz isso, na hora que a morte chegar e apresentar o cartãozinho dela de vamos, lá do outro lado a gente vai saber o resto. Mas que isso aqui, todas essas dicas, são ótimos bilhetes para um bom lugar na viagem. E são pouquíssimos de nós que estão preparados para a hora que o cartão de visita chega chamando, né? A grande maioria é pego com surpresa, é pego ainda não querendo ir, mas vai chegar para todos nós, né? Sem exceção. Não é mau agouro, é só uma previsão. Isso é a realidade. Mas que vai. E assim, com todas essas dicas e esse final que nos tranquiliza, não se canse nem se indague em excesso, finalizamos o nosso estudo de hoje. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos nosso Senhor Jesus pela oportunidade de estudo, de trabalho e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.